Fala pessoal, meu nome é Yuri, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O assunto de hoje é o estudo anatômico da orelha, mas antes de iniciar, eu peço a você que se interessa por anatomia, que deixe seu curtir aqui no vídeo e se inscreva no canal para ser notificado sobre novos conteúdos. Pois bem, para realizar o estudo anatômico da orelha, é importante que nós conheçamos quais são as suas divisões. A orelha pode ser dividida em três porções: orelha externa, formada pelo pavilhão auditivo e pelo meato acústico externo; orelha média, composta pela cavidade timpânica e pelo recesso epitimpânico; e orelha interna, que é formada pelo órgão vestíbulo coclear. Vamos estudar agora detalhadamente cada uma dessas divisões, começando pela orelha externa. A orelha externa tem início no pavilhão auditivo, uma estrutura formada por cartilagem e tecido adiposo recoberto por pele. Suas principais funções são as de amplificar a área de captação das ondas sonoras advindas do ambiente externo e proteger as demais estruturas internas ao pavilhão. Suas principais partes são a hélice, a antihélice, o trago e o lóbulo. Ainda na orelha externa, nós temos o meato acústico externo, uma estrutura com forma similar a um tubo, com a função de conduzir as ondas sonoras captadas do ambiente externo até a membrana timpânica. Sua formação de lateral para medial é 1/3 cartilagínea e 2/3 óssea, e a pele que recobre a região do meato acústico externo está intimamente aderida ao pericôndrio e ao periósteo, o que explica a intensa dor causada por furúnculos que acometem esta região. Outra correlação anatomoclínica importante é que o meato acústico externo apresenta uma ligeira concavidade anteriormente, de tal forma que, durante a realização do exame de otoscopia, o médico pode tracionar para posterior o pavilhão auditivo a fim de facilitar a inserção do espéculo. Na divisão entre a orelha externa e a orelha média, nós temos a membrana timpânica, uma estrutura côncava lateralmente com a função de transmitir as ondas sonoras captadas do ambiente externo para os ossículos da orelha média através de vibrações. Em uma vista lateral a partir de um otoscópio, é possível encontrar algumas impressões deixadas por estruturas que estão internas à membrana timpânica. São elas a impressão do manúbrio e do processo lateral do ossículo martelo, a impressão do ramo longo do ossículo bigorna e as impressões das pregas malear anterior e malear posterior. Além disso, através de um exame de otoscopia, é possível encontrar na face lateral da membrana timpânica um cone de luz, que, em situações normais, apresenta uma coloração pérola acinzentada. A membrana timpânica também pode ser dividida em 4 quadrantes, sendo eles o quadrante anterior superior, o quadrante anterior inferior, o quadrante posterior superior e o quadrante posterior inferior. Uma correlação anatomocirúrgica importante é que, devido à proximidade das estruturas nos quadrantes anterior superior e posterior superior, incisões na membrana timpânica são realizadas comumente no quadrante posterior inferior, a fim de evitar danificar as estruturas internas a ela. Pois bem, antes de passarmos para o estudo da orelha média, é importante que nós conheçamos quais são os nervos e os vasos que suprem a região da orelha externa. A inervação sensitiva da região medial do pavilhão auditivo, bem como da hélice, da antihélice e do lóbulo, é feita por fibras sensitivas advindas do nervo auricular magno, que carrega fibras dos segmentos da medula espinhal de C2 e C3. Já a região anterior do pavilhão auditivo, bem como o meato acústico externo e a face lateral da membrana timpânica, são inervados por fibras sensitivas do nervo aurículo-temporal, que é um ramo do nervo mandibular. Há também a contribuição de origem embriológica dos nervos facial, glossofaríngeo e vago. Em relação à irrigação e à drenagem venosa da região da orelha externa, nós temos respectivamente a presença das artérias e veias temporais superficiais e das artérias e veias auriculares posteriores. Por fim, em relação à drenagem linfática, na região superior medial do pavilhão, nós temos a drenagem realizada por linfonodos parotídeos. Na região superior lateral, fica a cargo dos linfonodos mastoides e linfonodos cervicais profundos. As demais porções da orelha externa são drenadas para os linfonodos cervicais superficiais. Pois bem, vamos agora realizar o estudo da orelha média, que é uma cavidade encontrada na porção petrosa do osso temporal. O osso temporal, assim como os demais ossos da abóbada craniana, já foram estudados aqui no canal. Quem tiver interesse, basta clicar no card que está aparecendo aqui na parte de cima do vídeo. Pois bem, para fins didáticos,
A orelha média pode ser comparada a uma câmara com 6 faces, em que o teto, também chamado de parede tegmental, é uma lâmina de osso temporal que separa a orelha média da fossa crânica média. O assoalho, por sua vez, também é uma parte do osso temporal que separa a cavidade timpânica da fossa jugular, onde é encontrado o bulbo jugular interno superior. A parede posterior separa a orelha média do antro-mastoide das células mastoides. Já a parede anterior separa a cavidade timpânica do canal carotídeo, onde é encontrada a artéria carótida interna. A parede medial, também chamada de labiríntica, separa a orelha média da orelha interna. E a parede lateral é a própria membrana timpânica, que aqui não está sendo demonstrada. Apesar de possuir diversas paredes, a orelha média realiza algumas comunicações. Ela se comunica com as células mastoides através de um espaço chamado de antro-mastoide. Essas duas estruturas localizam-se no processo mastoide do osso temporal. Através do antro-mastoide, infecções que estão localizadas na orelha média podem alcançar as células mastoides, causando um processo chamado de mastoidite. Além dessa comunicação, a orelha média também comunica-se com a orelha interna, através da janela do vestíbulo e da janela da cóclea, que detalharei mais à frente. Por fim, uma outra comunicação importante da orelha média é com a nasofaringe, através de uma estrutura chamada de tuba auditiva. A tuba auditiva tem a função de equilibrar a pressão atmosférica com a pressão interna da orelha média, a fim de evitar danos à membrana timpânica. Ela também serve de caminho para que secreções e líquidos que são encontrados na nasofaringe alcancem a orelha média. E isso é mais comum em bebês e em crianças, uma vez que nesses indivíduos a tuba auditiva encontra-se um pouquinho mais horizontalizada. A inervação da tuba auditiva é realizada por fibras do nervo glossofaríngeo que compõem o plexo timpânico, que também é responsável por inervar a mucosa da cavidade timpânica e a face medial da membrana timpânica. A irrigação fica a cargo das artérias meníngea média, artéria faríngea ascendente e artéria do canal pterigóide. Já a drenagem venosa é feita pelo plexo venoso pterigóide. E a drenagem linfática fica a cargo dos linfonodos cervicais profundos superiores. Pois bem, vamos falar agora um pouco sobre os conteúdos da orelha média, começando pelos ossículos. Os ossículos, como o próprio nome já diz, são pequenos ossos encontrados na cavidade timpânica que têm a função de transmitir as vibrações da membrana timpânica até a janela do vestíbulo por meio de um sistema que funciona semelhante a alavancas, em que o primeiro ossículo, o martelo, após a vibração da membrana timpânica, movimenta-se e também movimentará, por seguinte, o segundo ossículo, a bigorna. A bigorna, por sua vez, quando movimentada, empurrará o terceiro ossículo, o estribo, contra a janela do vestíbulo. Outro conteúdo presente na cavidade timpânica são os músculos tensor do tímpano e estapédio. O músculo tensor do tímpano, quando contraído, traciona para medial o manúbrio do martelo. Dessa forma, ele reduz a amplitude de seus movimentos. Já o músculo estapédio, quando se contrai, vai reduzir a amplitude dos movimentos do ossículo estribo contra a janela do vestíbulo. Assim, esses dois músculos trabalham como um sistema de segurança, protegendo a membrana timpânica e a cavidade timpânica de estímulos sonoros de alta intensidade. A inervação do músculo tensor do tímpano fica a cargo do nervo mandibular, enquanto a inervação do músculo estapédio é de responsabilidade do nervo facial. Pois bem, na orelha média também são encontrados nervos. O nervo córdo do tímpano, que passa intimamente próximo ao ossículo martelo, e o nervo facial, que é de onde advém o nervo córdo do tímpano. O nervo córdo do tímpano é responsável pela inervação gustativa dos 2/3 anteriores da língua, ou seja, realiza uma aferência visceral especial. Ele também carrega fibras pré-ganglionares parasimpáticas para as glândulas submandibular e sublingual, ou seja, realiza uma eferência visceral geral. O nervo facial, por sua vez, também passa na cavidade timpânica, mais especificamente na parede medial labiríntica, através de um canal chamado de canal do nervo facial. O nervo facial, como todos sabem, é um dos pares cranianos, mais especificamente o sétimo. Por fim, vamos agora realizar o estudo da orelha interna,
que é formada pelo órgão vestíbulo coclear. O órgão vestíbulo coclear também fica localizado na porção petrosa do osso temporal. Ele é composto por uma estrutura óssea mais externa chamada de labirinto ósseo e uma estrutura com formato semelhante mais interna chamado de labirinto membranáceo, que está imerso em um líquido chamado de perilinfa. Dentro do labirinto membranáceo também há um líquido, a endolinfa. Pois bem, tanto o labirinto ósseo quanto o labirinto membranáceo possuem algumas partes distintas. Vamos agora então detalhar cada uma delas. No labirinto ósseo nós encontramos a cóclea, o vestíbulo e os canais semicirculares anterior, posterior e lateral. Já no labirinto membranáceo nós encontramos os ductos semicirculares anterior, posterior e lateral, as ampolas, o utrículo, o sáculo, o ducto endolinfático, que é responsável por conduzir a endolinfa para um reservatório que fica na porção externa do osso temporal, o ducto coclear e também o aqueduto coclear, que é responsável por conduzir a perilinfa até o espaço subaracnoide. Pois bem, vamos agora então detalhar cada uma dessas partes, começando pela cóclea. A cóclea é a parte do órgão vestíbulo coclear responsável por dar continuidade à transmissão das ondas sonoras. Em um corte podemos ver que ela é formada por 3 rampas. Uma rampa superior, que tem o nome de rampa do vestíbulo, uma rampa que fica interna ao ducto coclear, chamada de rampa média, e uma terceira rampa mais inferiormente, chamada de rampa do tímpano. Se realizarmos um corte transversal na cóclea, nós veremos essas 3 rampas e outras estruturas. Aqui nós temos a rampa do vestíbulo superiormente, a rampa média e a rampa do tímpano. Na parte óssea da cóclea, nós encontramos também fibras do nervo coclear, que passam através de uma estrutura chamada de modíolo. O modíolo, além de dar passagem das fibras do nervo coclear, também serve de passagem para vasos que irrigam a cóclea. Dentro da rampa média, nós também podemos ver uma estrutura, o órgão espiral, também chamado de órgão de corte. Essa estrutura é responsável por transmitir as ondas sonoras para o nervo coclear. E como isso ocorre? Pois bem, após a movimentação do ossículo estribo contra a janela do vestíbulo, a perilinfa que localiza-se na rampa do vestíbulo irá movimentar-se até encontrar um ponto que se chama de helicotrema. Neste local, ela passará a se movimentar na rampa do tímpano até chegar em um ponto que é fundo cego, que é a janela da cóclea. Durante esse percurso, enquanto se movimenta, a perilinfa também movimentará o ducto coclear, que por sua vez realizará uma movimentação da endolinfa. A endolinfa, quando movimentada, causará uma movimentação da lâmina tectorial localizada na parte superior do órgão de corte. Essa movimentação irá sensibilizar as células ciliadas especiais que estão dentro desse órgão espiral. Essas células, então, vão transmitir impulsos que estão relacionados com a audição para fibras do nervo coclear, que seguirão pelo nervo coclear. Pois bem, agora vamos então falar um pouco da porção vestibular do órgão vestíbulo coclear. Como eu já havia mencionado, nos ductos semicirculares também há endolinfa. E essa endolinfa se movimenta quando nós realizamos movimentos com a cabeça. Quando movimentada, a endolinfa irá sensibilizar estruturas que estão dentro das ampolas, chamadas de crista. A crista também possui células ciliadas especiais, que vão então transmitir impulsos relacionados ao equilíbrio para fibras do nervo vestibular, mais especificamente para o primeiro neurônio que se localiza no gânglio vestibular. Além das cristas, nós temos também as máculas, que estão localizadas no utrículo e no sáculo. Nas máculas também se encontram células ciliares especializadas em transmitir impulsos relacionados ao equilíbrio. Isso também vai ocorrer de acordo com que nós movimentamos a cabeça, que por sua vez movimenta a endolinfa.
Pois bem, as informações que estão contidas nas fibras do nervo vestibular, que passaram pelo primeiro neurônio localizado no gânglio vestibular, vão continuar a seguir até encontrar as fibras do nervo coclear, que carrega impulsos relacionados à audição, até a parte lateral de um poro no osso temporal chamado de meato acústico interno. Neste local, o nervo coclear e o nervo vestibular se unirão a fim de formar o oitavo par craniano, o nervo vestíbulo-coclear, que seguirá seu caminho até o sistema nervoso central. Pois bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários o que acharam do vídeo e as suas dúvidas. E até a próxima. Tchau!